Imagine uma noite em que o próprio céu parece inclinar-se para a terra, como se o universo inteiro estivesse aguardando um acontecimento que mudaria o destino de todos. Em um canto esquecido de uma pequena cidade, cercado pelo silêncio das colinas, nasce um menino em circunstâncias tão humildes que poucos poderiam prever a grandeza de sua missão. E, no entanto, essa criança, deitada em uma manjedoura, carregava consigo o destino da humanidade. Quem era ele? E como sua vida, marcada por milagres, traições e uma ressurreição impossível, se tornou a história central que definiria o curso de toda a história. Antes de começarmos, te pedimos que deixe o like e se inscreva no canal. Com isso, você ajudará a espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Era uma noite como qualquer outra em Belém, uma pequena cidade esquecida pelos grandes impérios do mundo. As estrelas brilhavam no céu, mas havia uma em particular que parecia diferente, mais intensa, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. E foi sob essa luz que algo extraordinário aconteceu. Em um estábulo humilde, cercado pelo calor dos animais e pela simplicidade de uma vida rural, nasceu uma criança. Mas não era qualquer criança. Havia algo de mágico, quase palpável no ar. José e Maria, simples em suas origens, sabiam que aquele momento era o cumprimento de uma promessa antiga. Os pastores, que pouco antes estavam cuidando de seus rebanhos, foram os primeiros a sentir o chamado daquela noite. Guiados pela estrela, encontraram um menino deitado em uma manjedoura, envolto em panos, seus olhos refletindo a luz do universo. Era como se todo o céu estivesse concentrado naquele pequeno ser, tão vulnerável, mas ao mesmo tempo tão cheio de poder. Os anjos não podiam conter a alegria e cantaram em coro, uma melodia que ressoou nas colinas e tocou os corações de todos que a ouviram. Esse era o Messias prometido, o Salvador que o mundo esperava há gerações. Mas como podia o destino do mundo estar nas mãos de um recém-nascido? Como podia alguém tão pequeno carregar o peso do futuro da humanidade? E enquanto Belém voltava ao seu silêncio noturno, uma pergunta pairava no ar, não dita, mas sentida. Quem era, de fato, aquele menino? A resposta começaria a ser revelada nos dias que viriam, quando aquele que nasceu para mudar o destino da humanidade começasse a dar seus primeiros passos no mundo. E esses primeiros passos levariam a revelações surpreendentes, à medida que a verdadeira missão de Jesus começasse a se desenrolar, desafiando tudo o que se acreditava ser possível. Jesus cresceu longe dos holofotes, em uma pequena vila chamada Nazaré, onde a vida seguia seu curso simples e rotineiro. Mas havia algo de diferente naquele jovem. Seu olhar profundo parecia enxergar além do que estava à vista, como se vislumbrasse segredos ocultos do universo. E quando finalmente surgiu em público, não foi como o líder militar que muitos esperavam. Não havia exércitos nem espadas erguidas em seu nome. Ao invés disso, suas armas eram as palavras, palavras que cortavam mais profundamente que qualquer lâmina. Ele começou a falar sobre um reino, mas não um reino de terras e tronos. Falava de um reino que nascia dentro do coração das pessoas, um reino de paz, amor e justiça. Suas palavras eram como sementes plantadas em solo fértil, e onde caíam, algo extraordinário florescia. As multidões o seguiam, fascinadas por esse homem que não se parecia com nenhum outro. Ele curava os doentes, fazia os cegos enxergarem e os surdos ouvirem. Cada milagre que realizava era um vislumbre do poder do reino que ele anunciava. Mas havia mais em suas ações do que os olhos podiam ver. Cada gesto, cada cura era um símbolo, um sinal do que estava por vir. Ele falava em parábolas,
histórias simples, mas cheias de camadas de significado. Era como se cada palavra sua fosse uma chave, uma porta para um entendimento mais profundo da vida e do próprio Deus. E quanto mais ele falava, mais ficava claro que Jesus não estava apenas ensinando, ele estava convidando as pessoas a enxergar o mundo de uma maneira completamente nova. Contudo, à medida que sua fama crescia, também crescia a oposição. Os líderes religiosos da época viam nele uma ameaça ao sistema que tanto prezavam. Como poderia esse homem, sem títulos, sem posição, sem poder, estar à altura do que ele proclamava ser? Jesus não recuava, mesmo sabendo que suas palavras estavam provocando um confronto inevitável. Ele continuava, determinado a mostrar que o verdadeiro poder não está na força, mas na verdade. E, em meio a tudo isso, havia um sentimento crescente de que algo grande estava prestes a acontecer. Cada passo de Jesus parecia conduzi-lo a um destino que apenas ele conhecia, um destino que envolveria não apenas sua vida, mas o destino de toda a humanidade. E assim, o caminho que ele trilhava o levava inexoravelmente em direção a um momento de suprema importância, um momento que definiria a história para sempre e revelaria a profundidade do sacrifício que ele estava disposto a fazer. O destino de Jesus parecia selado desde o momento em que ele entrou em Jerusalém, montado em um jumento sob os gritos de Hosana das multidões. Mas a mesma cidade que o acolheu com palmas e cânticos logo se tornaria o cenário de sua maior provação. A tensão estava no ar, quase palpável, como se o próprio céu estivesse à espera do que estava para acontecer. E então, em uma noite marcada pelo brilho traiçoeiro das tochas, Jesus foi entregue nas mãos daqueles que desejavam sua morte. O julgamento foi uma farsa, uma sequência rápida de eventos destinados a condenar um inocente. Pilatos, o governador romano, lavou as mãos, mas não pôde lavar a culpa de seu papel naquele drama. A multidão, incitada, gritou por sua crucificação, e Jesus, o homem que havia caminhado entre eles curando e ensinando, foi levado ao Calvário, carregando a cruz nas costas, cada passo mais pesado que o anterior. O céu, outrora claro, começou a se fechar, como se a própria natureza sentisse o peso daquele momento. No alto do Gólgota, os soldados pregaram suas mãos e pés na madeira e levantaram a cruz para que todos pudessem ver. Cada golpe do martelo soava como um trovão, reverberando não apenas nas colinas de Jerusalém, mas na própria alma do mundo. Lá estava ele, entre dois ladrões, com uma coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Uma imagem de dor, mas também de algo profundamente mais poderoso. As pessoas ao redor o olhavam, algumas com desprezo, outras com lágrimas nos olhos, mas ninguém podia ignorar o que estava acontecendo. Jesus, em meio à agonia, ainda encontrou forças para falar, perdoando aqueles que o crucificaram, prometendo ao ladrão ao seu lado um lugar no paraíso. E então, ao entardecer, quando o céu escureceu e a terra tremeu, Jesus soltou seu último suspiro. O véu do templo se rasgou ao meio, como se o próprio mundo estivesse lamentando a perda daquele que veio para salvá-lo. Mas o silêncio que se seguiu não era o fim. Havia uma sensação inquietante de que esse não poderia ser o destino daquele que havia trazido vida a tantos. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo, uma pedra pesada selando a entrada. Contudo, mesmo diante da morte, havia um pressentimento no ar, uma expectativa sombria e, ao mesmo tempo, esperançosa, de que o sacrifício que parecia absoluto ainda não havia dito sua última palavra. E assim, enquanto a pedra rolava para selar o túmulo, a história não chegava ao seu fim, mas apenas ao seu momento mais profundo, com a promessa de algo extraordinário ainda por acontecer. A madrugada do terceiro dia amanheceu com uma quietude incomum.
O ar parecia carregar uma tensão quase elétrica, como se o próprio tempo estivesse prestes a dar uma guinada inesperada. As mulheres que haviam seguido Jesus fielmente se dirigiam ao túmulo com perfumes e especiarias, seus corações pesados com a dor da perda. Mas quando chegaram lá, algo extraordinário havia acontecido. A pedra, aquela que fora colocada para selar a entrada do túmulo, estava rolada para o lado. O túmulo estava vazio. O pânico tomou conta delas. O que poderia ter acontecido? Quem teria ousado violar o lugar de descanso de seu mestre? Mas antes que pudessem se afundar no desespero, uma figura radiante apareceu diante delas. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? A pergunta pairou no ar, carregada de uma alegria contida, uma esperança que começou a brotar, tímida em seus corações. Jesus havia ressuscitado. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os discípulos, que estavam escondidos, temendo por suas vidas, não podiam acreditar no que ouviam. Mas então, Jesus apareceu entre eles, vivo, real, com as marcas da crucificação ainda em suas mãos e pés. A morte, o inimigo implacável que ninguém jamais havia vencido, estava derrotada. A ressurreição de Jesus não era apenas uma vitória sobre a morte, mas uma redefinição completa da realidade. O impossível havia se tornado possível. E o que isso significava para o mundo? O que significava para cada pessoa que ouvisse essa história nos dias, anos e séculos que viriam? A ressurreição não foi o fim da jornada de Jesus, mas o começo de algo muito maior. Era a confirmação de todas as suas palavras, a prova viva de que tudo o que ele havia dito sobre o reino de Deus era verdadeiro. E agora, seus seguidores tinham uma nova missão: espalhar essa boa nova, essa notícia que transformava tudo o que conhecíamos sobre a vida, a morte e o que vem depois. Mas, enquanto a ressurreição trouxe alegria e esperança, também trouxe novos desafios. O que significaria viver em um mundo onde a morte não tem mais a palavra final? Como seriam as vidas daqueles que aceitassem essa nova realidade? E mais importante, como essa transformação iria reverberar nos corações e mentes das pessoas ao redor do globo? E assim, com a ressurreição, o mundo se abriu para uma nova era, onde cada passo dado pelos seguidores de Jesus carregaria consigo a promessa de algo ainda maior por vir. Uma promessa que continua a ecoar, desafiando gerações a buscar, a acreditar e a viver com a certeza de que a história, longe de ter terminado, estava apenas começando. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. E para você que deseja beber da mesma fonte de conhecimento que nós e se aprofundar na Palavra de Deus, conheça nosso Manual da Bíblia, um material completo para você conhecer cada vez mais o que o Senhor tem a te dizer na palma da sua mão. Link na descrição.